Sejam bem-vindos ao canal O Andar no Espírito, e hoje nós estamos aqui com mais um tema. Você está funcionando ou fluindo? Se você não sabe se você está funcionando ou fluindo, hoje você vai descobrir. Vem comigo. Bem, pessoal, estamos aqui com esse tema sobre funcionar e fluir. O que é funcionar? O funcionar é quando você está nas atividades do seu dia a dia, é quando você está numa espécie de piloto automático, onde você faz as coisas que você já está programado para fazer. É como você estivesse andando de carro, né? Você não precisa ficar olhando para a marcha do carro ali toda hora, ou ficar olhando o pé no acelerador. Não, você já sabe, já está automatizado na sua cabeça, na sua mente. Agora, fluir é diferente de funcionar. Para fluir, nós precisamos de uma inspiração, né? E essa inspiração não vem da terra, ela vem do alto. E a partir dessa premissa, eu queria destacar um texto bíblico que está em João capítulo 7, do versículo 37 ao 39. Acompanhe comigo. Versículo 37, Jesus diz o seguinte, ou melhor, o texto diz o seguinte: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado por Jesus, ou por ainda Jesus não ter sido glorificado. Eu acho importante, antes de adentrarmos a esse texto, nós conhecermos um pouco sobre o pano de fundo da época. Havia uma tradição judaica onde o sacerdote ele se deslocava do templo e ele ia até o tanque de Siloé com uma jarra dourada. E ele enchia essa jarra dourada com água e depois ele retornava com o povo numa procissão solene e ali ele oferecia essa água no altar do templo. Então essa tradição ocorria em todas as festas do tabernáculo. E aí o que acontece? Jesus ele aproveita esse pano de fundo e ele faz essa solene declaração, né, no versículo 37. Ele vai dizer: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E beba. Apesar de toda a beleza da festa dos tabernáculos, o povo continuava com sede. O povo continuava sedento. Porém, o próprio Jesus aqui nesse texto, ele se posiciona como a verdadeira fonte de água. Mas aí logo surge uma pergunta: quem pode beber desta água? O próprio Jesus responde no texto, no versículo 37. Ele diz: se alguém tem sede, se alguém, né? Mas alguém quem? Pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa que esteja sedenta, qualquer pessoa que esteja com sede, pode ser saciado, indistintamente. Contudo, não basta apenas ter sede. Aqui é uma chave. Há uma necessidade de você vir até Jesus e beber. Porquanto o próprio Cristo diz: venha a mim e beba. Nós precisamos ir até Jesus. Para fluirmos, não basta apenas estarmos com sede. Nós precisamos nos achegar, nos aproximar de Jesus e beber dessa água. As coisas desse mundo, elas não conseguem saciar a nossa sede. O ser humano tem um vazio existencial em si que só Jesus pode satisfazer, que só Jesus pode preencher. Então isso é fantástico, porque se só Jesus pode preencher, por que as pessoas estão perdendo tempo com tantas coisas fúteis e banais nessa terra, né? Na sequência, Jesus faz uma maravilhosa promessa. Ele vai dizer assim no versículo 38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa promessa é simplesmente maravilhosa, porque essa promessa nos faz lembrar de uma outra promessa que Jesus faz numa outra oportunidade, no mesmo Evangelho de João, mas agora no capítulo 4, versículos 13 e 14. Acompanhe comigo, porque Jesus diz o seguinte, João 4,13, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele faz essa promessa a uma mulher samaritana numa conversa que ele tem
anteriormente no capítulo 4 de João. E aqui, essa água na qual Jesus está se referindo, essa fonte aqui, é como se ela fosse o quê? Um filete, uma nascente de água. E essa água inicial, ela está representando o quê? Ela está representando o novo nascimento, ou o início da nossa jornada em Cristo. Posteriormente, eu quero gravar um vídeo só explicando e só falando desse novo nascimento. Então, quando você tem essa primeira experiência de fé com Jesus, algo começa a nascer em você, algo começa a correr em você, mas ainda é algo embrionário, é algo inicial, né? Mas agora, Jesus não está prometendo esse filete, essa nascente de água. Não, ele está prometendo simplesmente o quê? Rios. Rios de água viva. E aqui nós temos que notar algo muito importante no texto, que o termo rios não está no singular. Rio, não. O termo está no plural, ou seja, aqui se trata de vários rios. É como se aquele filete do novo nascimento, né? Ele fosse correndo, ele fosse engrossando, ele fosse aumentando, ele fosse evoluindo, até se tornar não apenas um rio, mas rios de água viva. Chega uma hora que é tanta água, mas tanta água que um rio não consegue dar conta. Então há uma necessidade de que vários rios venham a surgir. Agora, chama a atenção de onde esses rios vêm. Esses rios, segundo o texto, no versículo 38, esses rios vêm de onde? Eles vêm do interior daqueles que creem em Cristo Jesus. Isso é fantástico, porque o fato desses rios vir do interior, isso é uma alusão ao quê? Ao homem espiritual, a pessoa espiritual, né? Essa pessoa, ela há uma necessidade dela ter sido refinada, polida, aperfeiçoada por Cristo. Por isso a vida de Cristo flui livremente através dela. Isso nos indica que após o novo nascimento, após a conversão, após o início da jornada na fé, há todo um tratamento de Cristo conosco. Há todo um refinamento, um polimento, um aperfeiçoamento para que esses rios comecem a fluir. E quando se trata de rios, isso não tem apenas a ver conosco, com aquele cujo nele o rio está fluindo, mas também rios não saciam apenas uma pessoa, eles saciam as pessoas que estão à sua volta. Né? Então, quando esses rios começam a fluir, é sinal que vai haver uma abundância de Deus aonde quer que esses rios fluam. Isso é maravilhoso. Agora, o pré-requisito para começar a ter as águas vivas está no início do versículo 38. Porque o que Jesus disse bem no início, ali na parte A do versículo 38, ele diz o seguinte: quem crer em mim. E aqui está uma chave fantástica, porque muitos não entendem o que significa essa palavra crer, né? E mais ainda, crer em Jesus. Muitos pensam que crer em Jesus é apenas uma aceitação intelectual e você saber que Jesus existe. E é fato, ele existe. Mas o fato de Jesus existir ou ter existido, como muitos ateus acreditam que Jesus realmente existiu, ter a consciência desse fato não muda a vida de ninguém. Mas quando você crê em Jesus, é muito mais do que você saber que ele existe ou que ele existiu, mas é quando você entrega a sua vida para Jesus. É quando você sai do centro da sua vida, é quando você sai do trono da sua vida e você dá esse trono para Cristo Jesus governar a sua vida. É como o apóstolo Paulo disse em Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então, quando você entrega o seu bem maior, que é a sua vida, para Cristo, é aí que de fato você passa a crer em Jesus. E ele diz crer em mim, né? Ou seja, para dentro de mim. Isso é muito profundo. Então, depois do crer, né, depois da maravilhosa promessa que Jesus faz no versículo 38, logo surge a pergunta, né, o que representa os rios de água viva fluindo do interior daquele que crê em Jesus? Porque os rios, na verdade, é uma figura, uma metáfora que Jesus está utilizando. Mas essa figura tem um significado, essa figura, ela representa, ela está apontando para algo muito maior. E ela está apontando para o quê? O apóstolo João vai nos esclarecer isso no versículo 39, porque ele vai dizer, e isto disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Agora, isso é fantástico, né? Aqui Jesus então está falando acerca do Espírito Santo, que pessoas iriam crer nele. Então, quando o Espírito Santo vem na vida de alguém, ele vem como rios. Né? Essa pessoa recebe do Espírito e essa pessoa transmite.
eu aprendi nessa caminhada cristã que Deus não conta com você sem o Espírito Santo. É porque só tendo algo de Deus em nós é que nós conseguimos realmente impactar e ajudar com que as pessoas realmente vençam as suas lutas, os seus desafios e as suas dificuldades. Né? Então, no Espírito Santo, Cristo colocou no Espírito Santo tudo quanto nós precisamos. Está nele, está no Espírito Santo. Agora, chama atenção que Jesus compara o beber água com o receber o Espírito Santo. De modo que, assim como a água é essencial para a vida humana, o Espírito Santo é essencial para uma verdadeira vida em Cristo. Isso é maravilhoso, porque todos precisamos tomar água, né? Todos nós, a água é uma coisa fundamental para a nossa vida. Mas aqui ele faz essa comparação que assim como a água é essencial para nós, o Espírito Santo é essencial para a nossa vida nele. Sem o Espírito Santo, nós não temos vida espiritual para com Deus. E aqui eu deixo essa pergunta final para encerrar esse vídeo. E a pergunta é a seguinte: você está funcionando ou fluindo? Escreva um comentário aqui embaixo se você está funcionando ou fluindo. Se esse vídeo abençoou você e a sua vida, compartilhe esse vídeo, inscreva no canal, ative o sininho e que Deus abençoe você e a sua família. Amém.